Eu vi aquela criatura muito feia, dos olhos vermelhos, bem grandes. 67 anos, se não me engano. 67. 67. A primeira vez, inclusive, que elas se encontram, que se conhecem. Então, agora que se conhecem. vamos ver como é que esse encontro vai ser realizado. Vem comigo, que aqui mora a pessoa que viu depois, né? No dia 21 de abril. Eu vi Viu depois. Depois, 21 de abril. Uma criatura também. Vem comigo. Como é que foi a sua história, dona Terezinha? Conta pra mim. Vamos sentar. Vamos aqui, ó. Pode ser aqui, porque tem luz aqui. Lá dentro tá mais escuro pra mim. Ali, ó. Então vamos. Eu estava numa festa lá no Pai Querer, no zoológico. E às 9 horas eu saí lá fora no alpendre para mim fumar. Porque a turma que eu estava na mesa não fuma, ninguém fumava. Então eu achei chato. Aí saí no alpendre e as luzes lá de fora estavam todas apagadas. E a claridade que vinha um pouco era do salão. Agora, eu estava na festa, mas eu não bebo, sabe? Fumar eu fumo muito, mas beber eu não bebo, não. E quando eu olhei do meu lado esquerdo... Isso lá do lado de fora? Do lado de fora. E tá assim, pra fora da murada do alpendre, eu vi aquela criatura muito feia, dos olhos vermelhos bem grandes para fora, a boca rasgada. Como é que era essa criatura? Porque elas viram uma também, pode ser que seja igual. Olha, chifre eu não vi. Você já conhece? A senhora já conhece? Não conheço, nunca vi as moças. Como é que é então? Não tinha chifre, não, porque eu não vi, porque me representou que estava de capacete. Porque do lado tinha uma aba assim, dourada, brilhando. E ele era marrom escuro e assim, tinha brilho o corpo dele, sabe? Era... Que cor era o que vocês viram? Marrom brilhante. Marrom. Brilhante, né? A senhora nunca viu essas meninas, não? Não conheço elas. Se elas me conhecem, é da rua, assim, de... Gente, é a primeira vez que a gente vê esse mar. Não, eu também sou a primeira vez que eu tô vendo. Mas... Aí eu Senta aqui você, deixa eu trocar com você. Senta aqui. Pronto. Eu fiquei parada num lugar só e não saí. Eu fiquei parada. Melhora essa luz. E fiquei... assim, sem poder sair do lugar. Parecia que eu estava grudada no chão. Mas eu não tirei a vista dele. E nem ele tirou de mim. E eu estava a distância pouco daqui ali, aonde está meu filho. 3 metros. Uns 3 metros. E aí? E aí depois... Estava sozinho? Estava sozinho. Mas não... Sabe, na hora eu não pensei em nada. Nada. Só uma coisa eu afirmo, animal assim, um bicho do zoológico, não era. Não era muito feio. Por que a senhora afirma isso? Porque ele não parecia animal, não. Ele fazia barulho? Não, ele estava paradinho me olhando, só. Ele igual o de vocês, olhando, né? Ficou parado olhando, é isso? Ele só me olhava. E eu fiquei pregada no chão. Quando eu consegui desviar a vista dele, eu entrei imediatamente pro salão. Aí eu chamei meu marido para vir embora. E contou para ele? Só depois, quando ele pôs o carro em movimento, que nós estávamos saindo, eu falei para ele. Aí eu contei para ele. E ele? Aí ele começou a rir e falou para mim, quem sabe você viu foi o diabo. Você não acredita nessas coisas? Vem comigo. Quando ela contou para você... Traz cadeira lá dentro. Não precisa não, eu fico em pé que é mais fácil. Quando ela contou para você, você estava com o carro já em movimento? O que você achou? Nós estávamos lá, eu até achei que
que ela poderia ter chamado as pessoas que estavam lá, que seriam... É o que eu ia perguntar para ela, por que ela não chamou? Ela não chamou. O estado de nível dela era muito grande. Então, quando ela chegou, eu estava conversando, ela chegou assim, vamos. Sim? Eu falei, mas por que, Tereza? Vamos. Tremendo. Tremendo. Eu falei, mas por quê? O que está acontecendo? Não, vamos embora. Aí no carro eu falei assim, olha, eu vi uma coisa ali, assim, como? Era conforme ela contou. Conforme ela contou. Aí viemos embora, daquela noite pra cá, ela começou, hoje que ela tá começando a dar já, a melhorar a situação dela, tomando alguns calmantes, alguma coisa, não dorme, continua não dormindo, tem medo de vir aqui fora à noite. Ela é uma mulher que, se tem um cachorro se late, aqui nós temos um cachorro, se ele late, ela vem pra fora pra ver o que está acontecendo. Hoje ela nem aqui nessa porta ela passa, porque é uma porta de vidro. Ela tem medo até de agora. Ficou um pouco traumatizada. Quando ela ficou lá numa situação que ela não podia. Tô com medo de sair Então, de noite. Eu conheço ela, tem um bocado de tempo. Aí quando ela lhe contou, você voltou lá? Não. Não, também não. Por causa do estado que ela estava. Então, tá bom. Senta aqui para nós, por favor. Fica aí junto com a gente. A senhora está com medo ainda? Ainda estou meio apavorada. Eu não, de noite assim, eu não, quase não saio, a não ser com ele, é difícil a gente sair. Eu assim, conforme os lugares, não vou não. Você já perdeu o medo? Um pouco. Pouco. E você? Não, ainda tenho medo. Chega pra cá. Você? Eu não tenho medo de Não nada. tem medo de nada. É isso que é bom. Pra gente que não tem medo de nada, esses homens não aparecem. Por quê? Eu queria que aparecesse um desses pra mim. É isso aí. Deus me livre. O que a senhora, depois desses comentários todos que aconteceu, a senhora já viu essas histórias na televisão, não é? Agora vejo. A senhora concorda com as pessoas como o Birajara, que são os ufólogos, que se seja um ser de outro planeta? Se eles são? Não, que essa pessoa que a senhora viu. Bom. Eles também não podem ser. Vida do outro planeta é mesmo. Isso é bom. Não, eu acho que depois que eu conversei com eles, eles falaram que podia ser o ET, né? Essa criatura. E o que a senhora acha? Bom, depois dos casos das meninas que eu vi na revista e as reportagens, tudo é igual o que elas viram. Não, Terezinha, a senhora já tinha visto algum fenômeno assim antes, não? Não, nunca. A senhora é católica ou é espírita? Sou católica. Católica. Então, mais uma perguntinha. Essa criatura que a senhora viu estava em pé ou estava agachada? Ele devia estar em pé atrás da muralha do alpendre, porque eu vi só do pescoço para cima. Ah, a senhora não viu? Não, inteiro eu não vi, não. E estava olhando para a senhora fixo? Fixo. E a senhora não sentiu que ele queria dizer alguma coisa, não? Ah, eu nem pensei na hora. Pensou não, né? Podia estar pedindo socorro. Pois é. Porque sabia que os caras da Terra iam pegar Eu eles. fiquei... E se eu perguntasse para ele e me respondesse, caía. Aí eu desmaiava. O perigo era esse, Era né? esse. Ele responder. Eu fiquei quietinha, né? Muito bem. Agora, eu nunca duvidei das meninas. Não Nem foi nós. que eu te falei? A primeira vez que o Birajara veio aqui, eu falei, as meninas são muito crianças para inventar uma história dessa. Não faz nem sentido. Eu falei, eu creio nelas, não foi? Foi sim, Dani. Quer dizer alguma coisa? Tem alguma a acrescentar, depois de tudo que nós já falamos? Acredito que não. Depoimentos coincidentes assim são raros. Nem se conheciam, as características são as mesmas, em situações totalmente diversas. Para nós é muito importante. É importante lembrar, inclusive... Deixa eu chegar aqui, senão não tem microfone aí. É importante lembrar que do avistamento das meninas, que foi dia 20 de janeiro, para o avistamento da dona Terezinha, dia 21 de abril, algo nos sugere que a operação que eles estavam dando curso aqui no sul de Minas, então ainda estava em andamento. Talvez esteja em andamento até hoje, de uma forma tão sutil que nós mesmos não estejamos percebendo. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Eu gostei de te conhecer e eu acredito em você, tá? Obrigado para a senhora também.
Desculpe o incômodo que a imprensa causa É um prazer. com essas coisas, porque nossa matéria-prima são esses fatos. O jornalista vive de fatos. Lógico. E em nome dos meus companheiros que já incomodaram tanto vocês, eu estou pedindo desculpas. E a senhora não tem também. nada que desculpar, não. E você? A Valquíria. Valquíria. Foi aqui que a dona Terezinha viu a criatura estranha. E o relato dela confirma a mesma visão das meninas. É uma criatura semelhante. E nesse dia, por coincidência, a bióloga do zoológico constatou a morte de 5 animais. Uma morte inexplicável. Nós vamos ver se conseguimos falar com essa pessoa e ver o local onde a dona Terezinha viu a criatura. Vem comigo. Maravilha. Beleza. E essa danada, ela mata os filhotes, viu? Ontem eu ouvi a dona Terezinha e ela me contou uma história muito curiosa, né? Do ET, de uma criatura estranha que ela viu aqui. Que possivelmente pode ser o ET, né? E aí, ela me disse também sobre... não, ela não. Aliás, quem me disse foi o Birajara, que você constatou no mesmo dia, por coincidência, a morte de 5 animais aqui. Uma morte estranha. Na coincidente. semana. Morreram os animais, né? Que animais morreram? Morreu anta. Marcos, morreu anta, jaguatirica, o que mais? Jaguatirica, anta e 2 viados. 2 viados, né? E agora, a gente não pode afirmar que foi... Também não pode descartar. Não, ninguém está afirmando. Eu só estou né? montando um quadrinho de algumas coincidências. Sei. Porque nem eu sou cético, mas também não sou tolo. Então, claro. eu estou só procurando, nessa trajetória, uma observação, porque as pessoas depois, em casa, decidirem lá o que eles imaginam. Primeira foi a morte de um viado na segunda-feira, a jaguatirica na terça. Depois, na outra segunda-feira, o viado. E o banzeco no domingo. E eu estive aqui no domingo, estava com ele ali, ele estava ótimo. Quando eu cheguei na segunda-feira de manhã, ele estava estirado. Falei, gente, mas por que o banzeco não levantou? Uma hora dessa ele está levantado, andando. O Vicente falou, ele morreu. Eu achei ele morto hoje de manhã. Falei, mas como? Ele estava ótimo, não tinha nada, né, Márcio? Não tinha nada. Fizeram um biópsia, não? Fizemos biópsia, isso a gente constatou no viado a presença de uma intoxicação cáustica. Tá? Sem uma causa aparente. E nos outros? Nada. Não, nada. Nos outros, não. Nada, não tem nada que justifique. Então só no viado que a gente encontrou. Entendeu? Por exemplo, não patogênico, não patogênico, não patogênico. Morreu de quê? Não tem conclusão. Qual é a opinião de vocês sobre esse negócio de ET, hein? Ah, tá. Marcos, o laudo está na sua sala. Pega lá, faz favor. Eu acredito que exista. Não? Acredito. E você? E você sabe que eu estava lendo a reportagem da Isto É, falando daqueles 3 caminhões que saíram à tarde. Eu vi os 3 caminhões saindo. Os 3 às 6 horas da tarde. Aí eu fui lendo. Aonde? Lá do hospital? Não, na estrada. Vindo do Campé. Indo para? Ele viu. Indo para Três Corações, né? Testemunha ocular aqui. Eu falei assim, gente, eu fui testemunha disso. Eu até comentei com a minha mulher, eu falei assim, engraçado, nunca vi caminhão de exército. Na segunda-feira. Eram 6 da tarde, não foi? 6 da tarde. Então, foi na segunda-feira que houve o trânsito do hospital e a saída. E você viu? Ele viu. Qual é seu nome todo? Marcos de Araújo Carvalho, Mina. O Marcos Leite. Grande, né? 3 caminhões da ESA, Leila, eu vi. Você tinha ido buscar você no Campestre, no né? Campestre. 6 horas da tarde. Até porque nós ficamos sabendo na segunda-feira que você veio aqui, né? E aí e nós vimos o caminhão. Eu falei assim, mas que coisa engraçada, você nunca apareceu, faz 4 anos que eu moro aqui, né? Você notou se só eram os 3 caminhões ou se haviam mais carros atrás, à frente? 3 caminhões. Marcos, estava Nenhuma coberto. movimentação, não. Mas chamou a atenção por quê?
Porque eu nunca vi na cidade. Nunca viu? Estrada. Não, nunca vi. Apesar do pessoal falar assim, tem sempre e tal. Eu falei, eu nunca vi, ando nessas estradas sempre nessa hora, você entendeu? Ainda mais em comboio, né? Em comboio, né? Eu sempre vou para meus passos, ver minhas éguas aí e nunca vi. Nós não sabíamos que ele tinha. Você não quer pegar o laudo da morte dos animais? Pra gente ver. Agora, 5 animais morrem no mesmo dia, Agora, no mesmo período. Vira, eu tenho opinião diferente. O Marcos acredita que não pode associar. Ele é o veterinário. Eu acredito que sim. Sabe? Porque o Banzeco estava assim, ótimo de saúde. Banzeco é o viado ou a anta? É a anta, sabe? E ele era assim, quer dizer, do veterinário eles não gostam muito, né? Mas de mim eles gostam muito, porque de mim é só coisas boas que eu vou levar, né? E ele chegava, lambia minha mão, ele estava assim, excelente. No outro dia, Banzeco ictérico, sabe? Fígado comprometido. Rapidamente. De um dia pro numa outro? coisa absurda. De um dia pro outro. Sabe? Ele deveria. Eu conheço bem o comportamento dele, sabe? Ele estava ótimo. Não tinha motivo nenhum do Banzeco, de repente, sabe? Aparecer daquela maneira. Isso aqui. Resultado do exame da anta. Que é o Bandeco, não? Banzeco. Banzeco. Fígado, não foi verificada a presença de patógenos. Coração, não foi também. Pulmão normal, intestino normal. Morreu de quê? Não sabe. Morreu de... De nada. De não sabe. Ele morreu, é uma doença nova, chama não sabe. Intestino não foi verificado. O resultado, quem é esse? O viado. Morreu de não sabe também. Isso aqui é o outro viado. Intestino, hemorragia difusa com a presença de úlceras. Os achados sugerem a presença de tóxico cáustico. Quer dizer, o único que tinha... Único. Só é um viado. Só. Isso. Sugerem, né? Sugere. E esse aqui, que é a anta, já falei. Nem lesões significativas, coração normal, pulmão normal. Morreu de não sabe. Então essa é mais uma atitude que eu posso levar para vocês irem montando esse quebra-cabeça junto comigo. Não, sabe o que é? Eles, quando ficam nervosos, eles perdem completamente a direção, né? Vão, pulam em qualquer lugar. Ô Zé, você abre lá pra mim? Eu te dou carona e levo você pra almoçar. Você abre lá pra mim, então, pra colocar o viadinho embaixo? O homem não é... Viado. Viado? Viadinho. Pode pegar? Tá vendo? Morreu um, veio o outro. Exato, que na hora de soltar... Você não vai conseguir segurar. Consigo. Põe no chão. Olha lá. Pronto. Tava onde? Onde é que vocês capturaram? Barra Resende. Tem algum... Caiu na piscininha lá e nós vamos colocar. Caiu na piscina? Sanela. São seus amigos do coração, né, Vitor? Sem dúvida. Respeitamos demais. Grandes amigos. Sabe o que o cara que disse que ele falou que teve aqui na porta do zoológico para me entregar? Olha, o que eu... Depois eu queria ver Como você percebe, o Corpo de Bombeiros sempre é acionado para captura de animais. E foi o Corpo de Bombeiros que foi acionado naquela ocasião para ir buscar um animal, que era a tal criatura estranha. Ali está a prova, é a evidência de que são eles que vão. Eu vou localizar, Biro, cara. Tá, eu gozei dele, eu falei assim, eu encontrei com ele em frente, depois do Fantástico, em frente à prefeitura, na segunda-feira passada. Eu falei pra ele, pois é, você capturou o ET e eu sou a bióloga do ET. Olha pra ver como nós somos famosos. Aí ele falou, fica quieta. Ficou por isso mesmo. Ou a criatura era extremamente alta, o que nós achamos muito pouco provável, ou estava em pé no parapeito ali, segurando na grade. Ali. O que é mais provável. Porque a altura que ele teria que ter é o dobro daquele rapaz. Não, ele estava em pé. Entendeu? Estava em pé. Estava em pé Já tá lá segurando na embaixo. grade, né? Né, Bia? Ela me disse que só viu daqui para cima. Sim, por causa ali, ó. Não, daqui assim, ó. Aqui, ó. Daí pra Ela falou daqui.
Pra cima. Só se for aqui, ó. Mas ela viu... Ela viu isso? Não, ela viu acima aqui, ó. O rosto Ela todo. viu aqui, ó. É. Aqui, ó. Acreditamos que estava em pé. Sim, ela viu aqui, ó. Não dá... Ela viu assim, então a pessoa tava aqui, ó. O Marcos subiu. Eu vou lá. O Marcos subiu pra ela falar, entendeu? Estava em pé aí. Estava em pé, exatamente. Ah, provavelmente aí. Só que eu acho que Sim. mais pra cá, né? Aqui. Mais ou menos aí. Nessa, Seria isso? Sem dúvida. isso. Por que ela não veria o corpo? Porque tava muito escuro e não tem Que luz. horas eram? As lâmpadas não funcionam. 9 da noite? É bom lembrar o seguinte detalhe, ela só conseguiu distinguir que as cores eram marrom, a cor do rosto, marrom, cor de barro, porque a criatura tinha os olhos muito vermelhos, de onde emanava algum tipo de luminescência. Então ela viu aqueles olhos brilhantes, vermelhos, e ao redor conseguiu distinguir uma boca rasgada e a cor marrom da pele pela luminescência que emanava dos olhos. Portanto, do peito para baixo, ela não teria luminosidade suficiente dentro do zoológico, com essa mata toda e os holofotes apagados, para identificar o resto. E outra coisa, ela disse que tinha uma espécie de capacete, não era isso? Sim. Sabe? Dourado, aqui do lado. Uma coisa assim, pra gente. Bom, eu sou a criatura. São 9 horas da noite, isso aqui está apagado. É isso? Não tem nenhuma luz aqui? Não. Não. É porque Ela estava aí dentro dessa casinha? aqui é um onde restaurante, tinha uma festa. Uma festinha. Eles me reclamaram, nós pedimos para arrumar, mas não teve tempo hábil para arrumar. Todos estão estragados. Aqui nós temos muita diferença de tensão, Tá. tá? Ela saiu de dentro da festinha e veio aqui para fora. Será que nenhuma das pessoas que estavam ali viram também essa mesma criatura aqui, ó? Porque Não, daqui ela você vê ficou lá, passada, né? ó. Aí, ó. Aí é festa, né? É. Tá bom. 1h da manhã, né? O objeto veio de lá, ó. De lá? É, de lá. Então da cerca pra cá, ele passou baixo ali. Essa região toda que você está vendo aí, essa baixadona, é a fazenda aí do senhor Eurico. Eurico. Aquela casinha que você está vendo lá embaixo com aquelas vaquinhas é onde ele estava dormindo. Quando a 1h da manhã sobrevoou aí, segundo ele, um charuto, um ônibus, um submarino. Eles vão dar o depoimento. E isso é um objeto voador um dia antes, ou seja, no dia 19 de janeiro, um dia antes das meninas terem achado a criatura lá agachada. Agora conta pra mim, o que aconteceu aqui no dia 19? 19 de janeiro, né? É. 19 de janeiro era Fica uma perto hora. dela. 1h da manhã, né? O objeto veio de lá, ó. De lá? É, de lá. Então da cerca pra cá, ele passou baixo ali, ó. E as vacas estavam deitadas na estrada ali, né? Aí ela saiu pela janela da sala, olhou pra lá e viu passando, né? Mas por que ela saiu? Ouviu algum barulho? Ela foi o barulho das vacas. A das vacas. Isso, as vacas saíram correndo tudo aqui, né, nesse pasto aqui. Aí o barulho das vacas chamou atenção, né? Aí ela olhou pela janela da sala, enxergou o objeto passando aqui. Como é que era esse objeto? Era branco, sabe, fumaçado. Mas o que é? Que ele parecia o quê? Parecia um igual micro-ônibus, assim, que era grande. Micro-ônibus. Era comprido, fumaçado. Comprido. Isso. Mas uma espécie de micro-ônibus voando. Aí você ficou Isso, meio voando. apavorado. Fiquei... O que você achou? Eu fiquei pensando o que podia ser aquilo, né? Nunca tinha visto aquilo. Aí depois no dia 20 que aconteceu aqui em Varginha, que as moças viram, né? Que foi... Aí você falou, Analisar, né? tem raciocinar coisa bem. ligada aí. Raciocinar bem, foi eles que passaram aqui. Com certeza, viu? Que altura que estava mesmo, Eurico? 5 metros de altura. Mais ou Aí em menos. cima do 5 metros pasto aí. Em cima do pasto. Quanto tempo demorou? 40 minutos. O quê? 40 minutos pra sair dali, daquela cerca, até o alto lá. Eu fiquei olhando até
descampar para lá. Ele levou 40 minutos para sair daí para ir lá? Ali, da cerca. Então estava bem devagar. Fazendo o que aqui em cima? Ele passou, em cima ali. Passou para lá. E os animais? Ah, os animais nessa hora tá tudo espalhado no meio do pasto aí, né? Uns correu para lá, outros correu para baixo aqui. Que daqui, como ele disse que subiu, começou de lá, circundou o pasto todo e sumiu lá em cima, nós vamos conseguir, porque nós não temos aqui agora uma vista aérea, mas se você for subindo e descendo esse morro, sabe onde é que vai dar? Lá naquela mata, lá embaixo que tem um desbarrancado, não vai ter uma casa, nenhum bairro na frente. Aquela mata emenda com esse pasto, vai fazendo volta, até lá chegar nas meninas. Lá nas meninas. Esse é o depoimento do Eurico Rodrigo de Freitas, com a esposa, como é o nome da sua esposa? Oralina Augusta de Freitas. Oralina Augusta de Freitas. Uma fazenda que fica a quantos quilômetros de Varginha? 10 quilômetros. E que no dia 20, aliás, 19, quer dizer, uma noite anterior à visão das meninas, eles viram aqui um objeto que parecia... Na sua opinião, parecia o quê? Na minha opinião, quando o Birajara chegou aqui, eu conversei com o Birajara, né? Primeiro eu vi o Birajara, conversei com ele. Aí eu falei pra ele que parecia um submarino. Né? Tamanho era comprido, né? Não era redondo, não? Não. Redondo assim, né? Roliço, né? Roliço, mas era comprido. Comprido. Parecia um charuto, assim. Isso, exatamente. Fumaça, foi fumaçado, né? Atrás, na cauda dele, sabe quando a gente pega um pano assim, que esfarrapa bem assim, põe no ventilador que fica soprando assim? Atrás, a mesma coisa. É um pano? Isso. Esfarrapado assim, meio descomprido pra trás assim. Janela? Não, janela não tinha. Não. Nem embaixo. Você viu passar por cima de você, não? Não, eu não saí fora, não. Eu vi da janela, não. Janela de casa. Tá bom. Você tem algum relato de objeto comprido? Olha, esse objeto, ele já está começando a ficar manjado aqui no sul de Minas. Já tivemos oportunidade não só em Três Corações, Cambuquira, Monsenhor Paulo, Alfenas, São Gonçalo do Sapucaí, e, dentre outras, Boa Esperança, várias cidades aqui no sul de Minas nos reportaram o avistamento de um objeto comprido, inclusive citando como que parecendo um ônibus voando no céu, fazendo ângulos retos, trocando de luzes muito bonitas e intensas. Não é só o depoimento dele, não, tem outros. Vamos continuar nessa trajetória. Vem comigo. Várias naves foram avistadas aqui no sul de Minas. Já temos depoimento em 14 cidades diferentes. 15, estivemos em Cambuí semana passada, 15 agora. Num raio de 150 quilômetros em torno de Varginha, não só em maior altitude, como sobrevoando os carros. Médicos, o prefeito de Monsenhor Paulo com a primeira-dama e inúmeras outras pessoas tiveram um contato extremamente próximo, inclusive sentindo o efeito magnético. Reações no próprio corpo, cabelo espetado, inchaço dos braços, dos dedos da mão, carro morrendo, luzes se apagando. Quando eu cheguei em Três Corações e liguei para o Birajara na parte da manhã, marcando para o dia subsequente para vir a conhecê-lo, naquela mesma tarde, um informante me liga e me diz: Pacatini, a onça vai beber água. Isso, em linguagem ufológica, significa alguma testemunha vai falar. Naquela mesma tarde, eu já tive o primeiro depoimento, primeiro dos 14 que tenho em mãos, o primeiro depoimento de uma testemunha militar envolvida na primeira captura, aquela que se deu naquele desbarrancado que vai dar lá na floresta. 42 minutos gravados, onde a testemunha que esteve envolvida nessa operação, nós estamos usando o termo militar englobando o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e o Exército de Três Corações. Então nós estamos falando de um contingente de mais de 5 mil pessoas. E como na pesquisa ufológica a testemunha é fundamental, ela é para nós um Deus. Se ela disser não, é não, sim, é sim. Como todos já pediram para não aparecer, e nós só podemos imaginar, porque isso pode gerar corte marcial, pode gerar prisão, perda do emprego, nós não vamos atrapalhar a vida de ninguém. Pois bem, esse meu informante, nós marcamos um local secreto,
E eu gravei com uma testemunha militar que me narrou em detalhes como foi que aconteceu a primeira captura. Veja, eu ainda nem conhecia o Birajara, eu ainda estava em Três Corações, só viria para cá no dia seguinte. O Major Maciel presenciou a operação. Ele sabe de tudo. Não foi ele que te deu esse depoimento aí? Não, eu não vou revelar por razões óbvias, né? Eu prefiro que você mantenha a sua ética. Muito bem. Então, ele acompanhou a primeira captura, os bombeiros desceram, foram 4 deles, desceram desbarrancado, outros ficaram em cima, naquela rua, final de rua onde eu levei, e desceram com uma rede comum de capturar cachorro com hidrofobia e luvas. Os populares lá em cima ainda viram quando o corpo de bombeiros subiu com a criatura enrolada. Subsequentemente entregaram ao comando da ESA, que já estavam aqui, 3 oficiais da ESA num caminhão camuflado, modelo Mercedes-Benz 1418, com aquela capota de lona de transportar tropa. Eles colocaram essa criatura numa caixa de 1 metro quadrado de madeira, aberta no topo, enrolada na rede, colocaram dentro da caixa e tamparam com um saco de lona. Essa criatura foi sumariamente retirada de Varginha. O Major Maciel, que estava no comando do Corpo de Bombeiros, ainda disse: missão secreta. Quando houve o avistamento das meninas, a mãe das meninas foi no local, deu aquele zum lá no bairro, possivelmente alguém acionou o 190, que é da polícia, ou ligou para o Corpo de Bombeiros de novo. O fato é que nós já temos testemunha militar envolvida na segunda captura, que já nos narrou que foi naquela noite do dia 20, eles vieram a paisano, vieram em carros civis normais, carros até particulares, e se esparramaram ao longo daquele trecho que você viu, um bairro que está em construção, tem muito lote vazio lá e casas em construção. E ali se realizou a segunda captura. Como eles não sabiam o que fazer porque estava de noite, procuraram um hospital regional onde teve uma passagem muito curta. O hospital regional é no centro de Varginha, muitas testemunhas estariam provavelmente atentas a qualquer movimentação estranha. Por isso, e por outra razão também, que não ficou no Hospital Regional, porque o Hospital Regional não é tão bem aparelhado quanto o Hospital Humanitas. O Hospital Humanitas é um dos melhores do sul de Minas, eles fazem até cirurgia cardíaca lá. E o Hospital Humanitas, estrategicamente, como os senhores já viram, fica num ponto onde tem até uma estrada periférica que vai dar na rodoviária de Varginha, para tirar os ônibus do centro da cidade, fez aquela estradinha, e o Hospital Humanitas fica logo ali do lado. O fato é que no dia 22, portanto na segunda-feira, já que o episódio foi no sábado, dia 20, um comboio militar comandado pelo tenente-coronel Olímpio Vanderlei, da Escola de Sargento das Armas de Três Corações, veio para Varginha. Caminhões esses, 3 caminhões, Mercedes-Benz modelo 1418, camuflado, com aquela lona atrás para transporte de tropa. Vieram pilotados, o primeiro pelo soldado Cirilo, o segundo pelo cabo Vassalo e o terceiro pelo soldado Demelo. Como é que você sabe isso? Porque testemunhas militares de dentro da Escola de Sargento das Armas, e não estou falando de 1 ou 2 apenas, viu? Nós já estamos falando de 8, já nos narraram como é que os episódios se sucederam. Deu o nome, inclusive, dos motoristas, dos caminhões? Tudo. E do contingente que estava envolvido nisso? Sim, e é claro... Quem comandava? Quem comandou a operação foi o tenente-coronel Olímpio Vanderlei, que inclusive estava dentro do Hospital Humanitas, no dia da operação. Existia lá dentro do Hospital Humanitas aproximadamente 15 entre médicos e enfermeiros com estetoscópio pendurado, aquele gorrinho, máscara, viatura do Corpo de Bombeiro, viatura da Polícia Militar. Eles foram comandados para colocar os seus caminhões, colocar os caminhões de ré naquele portão lateral, e a criatura estava, uma caixa de madeira em cima de cavaletes, a criatura estava dentro dessa caixa de madeira. O impressionante é que a descrição que nos foi passada por militares é a mesma que as meninas tiveram. Cabeça muito grande, protuberâncias na caixa craniana que não são necessariamente chifres, são curvaturas da própria caixa craniana. O olho muito vermelho para fora da caixa craniana, porque os nossos são para dentro, como se fosse de um sapo. Bem para fora, vermelho, enormes, redondos, sem pupila, sem pálpebras, um cheiro horroroso de amoníaco. Essa criatura foi colocada nessa caixa de madeira em cima dos cavaletes, tamparam com uma outra parte de madeira, fecharam, lacraram, cobriram com uma lona, puseram dentro dos caminhões, né? A operação foi feita de tal forma que possivelmente nem mesmo quem estivesse realizando a operação soubesse o que está se tratando, já que todos estariam fazendo a mesma coisa. O fato é que esse veio um por um e saiu.
Chegando em Três Corações, já tinha um aparato da Polícia Militar segurando o trânsito para que eles pudessem entrar imediatamente dentro da escola. Posso ver? Goulart, eu vou te dizer uma coisa, eu já tinha conversado com o Birajara ontem, pode, mas entendendo que isso não vai poder vir ao público, mas para você ter certeza absoluta do que eu estou falando é verdade, eu vou escolher aqui umas 2 ou 3 gravações, vou te mostrar em separado. Infelizmente ainda não vamos poder tornar isso público, mas estamos preparando para tornar isso tudo público no momento adequado. Os preparativos já estão sendo tomados, mas em off eu vou ter o prazer de te mostrar e te provar que o que nós estamos contando aqui é a pura verdade. Eu vou, evidentemente, contar para vocês se o que eu vi, qual é a minha reação na relação. Fico devendo a exibição. O meu dever ético coincide com o deles. Mas se você acredita em mim, eu, depois de ver, te conto. Aqui é um estúdio onde vocês, evidentemente, devem ter um acervo bastante interessante só de eventos dessa natureza. Exatamente, relacionados à ufologia, a fenômenos ufológicos e correlatos. Fora o ET de Varginha, o que mais vocês têm aqui de interessante, por exemplo? Nós temos outros casos pesquisados na região que, aliás, já se tornaram clássicos. Por exemplo? Ufologia mundial. Um caso ocorrido em Baipendi, em 1979. Só vira um pouquinho para eles lá, sim. Onde há alguns traços materiais da ocorrência do caso que foram muito interessantes. Como é a nós história? podemos apanhar. O indivíduo foi sequestrado para o interior de um objeto, nós tiramos molde em gesso das alegadas marcas que o objeto deixou. Nós temos o molde em gesso aqui em nossa residência. Um embornal de pano coberto com caracteres que ainda não foram decifrados, que ele teria trazido de volta, porque ele carregava aquilo com matula, etc., coisas dentro. Fotografias das marcas no local, são marcas bem simétricas, não são buracos disformes, enfim, é um caso que ficou muito conhecido na ufologia. E outros casos da região. Um, inclusive, muito bem, ocorrido dentro da própria ESA, não é, Pacati? Em 1962, um sequestro de um soldado que prestava serviço militar lá dentro. Essa testemunha hoje reside em Varginha. Quem é a testemunha? É o Geraldo Bichara, Geraldo Simão Bichara, um caso muito conhecido. Ele prestava serviço militar na ESA nessa época. E ele viu o sequestro? Não, ele foi sequestrado. Ah, ele foi sequestrado? Ele é o protagonista dessa abdução. Correto. E que depois, sob regressão de memória por hipnose, ele revelou toda a sequência do que havia ocorrido. É um caso muito conhecido também dos ufólogos. Eu gostaria de mostrar para você, por exemplo, um filme agora nesta onda de filmes tirados de março último. Nós recebemos um filme feito em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, que está sendo considerado, apesar de ser poucos segundos iniciais, o mais nítido que se tem notícia até hoje no Brasil. Quero ver. Nós gostaríamos de mostrar para você. Pois não. Uma senhora no Rio de Janeiro, no dia do eclipse agora da Lua, 3 de abril, 20 horas e 36 minutos, ela viu algo com o filho dela, filmou, ela se assustou. Quando ela se assusta, a grade puxa o foco. A partir de então, o objeto já fica desfocado no filme. Mas os segundos iniciais, antes dela se assustar, é muito interessante. Sugeriria até uma aproximação de close. Aqui nós estamos vendo a Lua, o eclipse, aqui o objeto. Veja só. Soltou. Aí já desfocou. Volta. Nós vamos, na sequência, porque já fizemos essa edição, você observa, um looping. Nós vamos ver primeiro em câmera lenta, depois quadro por quadro, porque vale a pena. Já vai entrar. O objeto ainda está aqui, ó, piscando. E só está caminhando desfocado. para a direita com o ponto de referência da luz da cidade lá embaixo. Ele caminhou para a direita. Só que ela estava no foco automático, as pessoas não sabem lidar com câmeras com relação a foco. Ela focou a cerca. Ela focou a grade. Isso. Exatamente. Perdeu o objeto. Então observa agora em câmera lenta. Veja só, o objeto solta luzes para cima e para baixo. Objeto bem iluminado. Veja bem o formato, ó, uma luz Embaixo para e cima, cima. para baixo e outra, uma terceira para baixo. Aí ela desfoca. Nós vamos ver agora quadro por quadro. Isso aí não é o movimento do objeto, é o movimento da câmera dela, claro. Aí, quadro por quadro, veja a nitidez disso.
Dentro de alguns instantes, nós vamos observar o objeto soltando para baixo um flash de luz que a ufologia considera, ou chama, apelidou de luz sólida. Ela parece que termina no espaço como se tivéssemos passado uma faca na luz. Ela não se desvanece. Observa bem agora. Vou voltar o quadro. E vamos congelar a imagem. Essa é a imagem mais nítida de um disco voador que vocês têm? Em termos de filme, sim. Filmado por um amador. Filmado por um amador, sim. Que não estava nem esperando que fosse surgir isso no quadro do visor, né? Aí, agora eu congelo a imagem. Ó, a luz sólida para baixo. Depois a gente continua, vai soltar um flash para cima. Soltou o flash. E agora um pouco mais vermelho para baixo novamente. Em outro quadro, outro frame. Ó, congelando. Ok? Ok. Agora eu quero ver o vídeo que vocês vão me exibir sem que eu mostre para eles, que é do testemunho de militares envolvidos na operação do ET de Varginha. Sim. Sem dúvida.